Olá, queridos amigos aprendizes do Evangelho. Hoje nós vamos comentar o capítulo 129 do livro Vinha de Luz. O nome do capítulo é Serviço de Salvação, baseado numa fala que está no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, em que Paulo diz assim: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvação é uma coisa que tá na mente de todos, né? Consciente ou inconscientemente, salvação é uma preocupação de muitos, não é isso? Verdade, é verdade. Bom dia, aprendizes, ou boa noite. Bom, o capítulo vem lembrar, traz para a gente uma lembrança de que nós já somos espíritos. A nossa espiritualidade não começou quando a gente saiu da barriga da nossa mãe. Nós já existíamos antes. Então, isso nos leva a crer que nós já passamos por algumas experiências anteriores àquilo que nós estamos vivendo hoje, ok? Então, a gente pode afirmar com toda certeza que a felicidade neste mundo, ela é relativa. E por que relativa? Muito simples, porque às vezes eu posso estar no meu melhor momento. Pode ter acontecido alguma coisa comigo que me deixa extremamente feliz, a minha família, a minha casa, enfim. Mas, quando a gente sai na rua, ou o nosso vizinho, ou ainda dentro da nossa família de irmãos, a gente vai ver que muitos deles não estão bem e que estão com alguns problemas, estão chateados, estão tristes, estão doentes, estão desempregados, enfim, são várias as situações do qual nos leva a nossa felicidade não ser completa. Por isso, a nossa felicidade no planeta, ela é relativa. Não Né? estamos num Porque... spa. Exatamente, exatamente. E por que isso ocorre? Então, isso acontece para duas coisas, né, que o capítulo cabe aqui. Ou essa situação tem uma função pedagógica, que é para a gente aprender alguma coisa, então ela tem uma função de aprendizagem, por isso uma função pedagógica, ou ela tem a função de resgate. Por que resgate? Porque a gente deve ter feito alguma coisa em outra vida, do qual agora a gente precisa resgatar e sanar a dívida que a gente tinha. Então, essas são duas questões, tá? Uma outra questão, a gente precisa lembrar que, assim, Paulo, como apóstolo, ele não daria esta orientação se essa situação toda não seria muito comum no planeta, né? Isso só iria acontecer com a Lívia e a Polônia. Nem todo mundo precisaria ter essa orientação. Ninguém precisa de Porém, salvação, né? Só nós duas, né? Exato, exatamente. Então, veja, essa situação aqui do qual a gente está colocando, ela é muito comum no planeta. Tá? Então, por isso que ele dá esta orientação. Então, a gente precisa ter muita paciência, viver dentro do nosso lar, no nosso trabalho, na nossa instituição religiosa, seja ela qual for, a gente precisa viver com muita paciência e sabedoria. Para que a gente consiga viver com as nossas adversidades, sem que a gente cause maior transtornos, dívida para nós e transtorno para o nosso próximo, né? Então, que a gente possa tirar o melhor aprendizado das situações do qual a gente vai estar vivendo. E isto, o capítulo também nos chama a atenção para a nossa reforma íntima, porque se a gente conseguir fazer tudo isso aqui, oxe, nós estamos aprendendo a viver melhor, né? A gente está num caminho melhor para que a gente possa viver de forma plena as situações do qual a gente está passando, né? Completa alguma coisa, Lívia? É importante dizer que é porque eu vou pular para outro assunto também do capítulo, mas importante dizer que quando a gente é criança mimada, né, no padrão. E aí quando a gente pensa na nossa relação com a divindade, a gente fica querendo
favores, né? Ele até comenta aqui na segunda página, a gente entende salvação como vantagem imediata. Então, se a gente passa por uma dificuldade, se a gente tem um sofrimento, e a gente faz a conexão com a divindade pedindo ajuda, o que a gente quer? Facilidade, a gente quer a resolução direta daquele problema. E aí entra a paciência que você falou, não é assim, né? A forma como Deus criou a lei universal é para o nosso reajuste, não é que Deus nos quer ver sofrer. Quando a gente fala de salvação, não é que Deus vai pegar a gente de um problema e levar para o céu, para as nuvenzinhas, não. Né? A gente sabe que é aquela coisa, ó, Deus socorre o homem pelo homem. Então, nós estamos aqui para nos melhorarmos e para amparar os nossos semelhantes, para que todos nós, aos poucos, com toda a hierarquia que tem com quem já aprendeu mais, a gente evolua. Então, não é facilidade, nem aqui a gente está num spa e nem a ajuda de Deus vai vir de uma forma fácil para nós, né? Não sejamos crianças mimadas, tenhamos, palavra-chave que você falou aí, paciência para fazer a reforma íntima, porque não é só pedir, a gente tem que trabalhar. Exato, exatamente. Lá no Céu e Inferno, existe uma orientação que são os 3 caminhos para a gente seguir Jesus. Olha que simples. A receita está lá no Céu e Inferno. É só pegar e ler e aprender e fazer. Então, exato. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo que a gente tem é o arrependimento, que é da receita, né? Então, olha, por que a gente viola a lei de Deus? Primeiro, porque a gente é ignorante. Porque nós não conhecemos as leis de Deus, né? Então, puxa, como é difícil a gente entender que a gente tem que amar o nosso inimigo, né? Como é difícil a gente entender que a gente não tem que causar danos dentro da nossa família, mas sim ajudar esses companheiros que estão na caminhada. Né? Mas quando a gente descobre que a gente violou as leis de Deus, e lembrando, a gente viola porque a gente não sabia. Então, erramos porque a gente era ignorante. Mas quando a gente descobre e a gente tem esse conhecimento, a nossa tendência é que a gente modifique. Que a gente começa a mudar. Que aí tem responsabilidade. Exato. Aí a gente passa para a expiação. E que, então, depois que a gente descobre que a gente erramos e a gente tenta mudar, porém, vem assim, novas situações para que serve para que a gente seja testado se a nossa mudança realmente ela se efetivou ou não. Porque quantas vezes a gente fala, puxa, eu preciso ter paciência. E a gente caminha, aí vem uma situação e a gente, pá, erra de novo. Aí a gente começa de novo, caminha. Aí chega uma hora, você explode, plá, né? Então, isso significa que a gente, embora a gente atendeu, mas a gente ainda não está na condição de ter esse reparo, né? Ainda agora, não internalizou de verdade, porque só internaliza de verdade quando a gente consegue agir. Exato, exatamente. Quando a gente tem essa condição e a gente passa pelas nossas provas, aí a gente começa a reparar tudo aquilo que a gente fez. A gente começa a pagar dívidas, então, né? E aí, assim, e o que é se reparar? Tudo que nós fizemos de errado, a gente vai estar reparando. Então, os nossos vícios, nossos defeitos, estar com a consciência tranquila do dever cumprido. Imaginar como que se fosse um aluno, que ele foi para a escola, foi 1 ano, reprovou, foi 2 anos, reprovou, foi 3 anos, reprovou, foi 4 anos, reprovou, foi 5 anos, aí ele falou, puxa, aprendi. E aí, então, ele passa de ano por méritos próprios. E como é difícil a reprovação, né? De passar por todo o processo de novo, mas é necessário. Exatamente. E quando a gente chegar nessa circunstância, nessa situação, e veja, eu não estou dizendo que é fácil, e nem estou dizendo que eu estou nessa condição, não, tá? E assim, nós não vamos conseguir reparar todos os nossos erros e chegar nessa condição aqui
com todas as nossas dificuldades. Pode ser que ela seja fracionada, tá? Mas quando a gente chega nesse termo, significa que nada vai tirar a gente do nosso caminho. Ninguém vai nos influenciar a ir num caminho torto. Não é isso, Lívia? Com certeza. Eu quero só dar uma pincelada num quesito delicado, que nesse evangelho, a gente sempre faz questão de puxar coisas para a gente aplicar no dia a dia. Porque se a gente não usar isso para melhorar a cada dia, mesmo que seja um pouquinho, de que adianta, né? Ficar falando, ficar ouvindo, refletindo e tal. É a aplicação. E tem uma aplicação para nós que é muito delicada, que você tocou no assunto no começo, que é como é que a gente entende que a gente deve amar os inimigos? E aí, quando o Emmanuel fala de salvação aqui, ele deixa claro logo no começo do capítulo que a salvação está disponível para todos. Basta a conexão com o Criador, porque aí vem arrependimento, expiação e depois você prova que aprendeu mesmo. E todos têm condições, não importa se são os criminosos de hoje. Então, eu queria só dar uma cutucadinha, porque esse é um tema sempre muito delicado. Quando a gente observar pessoas cometendo crimes dos mais bárbaros, crimes de colarinho branco, né? Quando a gente vê político roubando com aquela cara lisa, tenhamos compaixão, porque esses erros terão um arrependimento e uma reparação dolorosa, e esses espíritos, não importa o quão cegos eles estejam, eles vão se tornar espíritos de luz, assim como nós. E isso vale para nós também quando a gente está naquele fundo do poço, quando a gente erra, que assim, enfia o pé na jaca, que dá até aquela revirada do estômago, porque é pior ainda quando você sabe que você errou, né? Que aí não é nem o ponto da ignorância. A gente tem conhecimento e dói, o erro dói. Tem salvação. Conexão com o mundo espiritual e a prática no bem. Então, tenhamos compaixão em todas as circunstâncias por nós, porque a gente tem uma longa caminhada, e também pelos nossos irmãos de humanidade. Só isso que eu queria complementar. E de resto, tudo aí que você falou vale para nós e vale para essa nossa compaixão com o outro também. Sim, com certeza. E vamos, então, ao nosso encerramento, né? Vamos lá? Hoje sou eu ou você? Eu. Vamos lá. Nós vamos, assim, fechando os nossos olhos, respirando lentamente, profundamente, retirando os nossos melhores sentimentos e pensamentos. Vamos liberar a nossa compaixão por todos os irmãos que conhecemos e que não conhecemos e que estão em sofrimentos. Mas vamos ter essa compaixão pelos nossos irmãos, aqueles que se dizem os nossos inimigos, os nossos companheiros que estão encarcerados, os nossos irmãos políticos que insistem no erro, para que eles possam mudar a sua condição. Vamos assim vibrando intensamente pelas nossos familiares, pedindo ao Mestre que possa adentrar em nosso lar. Abençoe todos os ambientes da nossa casa, todos os companheiros que convivem conosco, mesmo aqueles que estão distantes neste momento, que o seu mental e o seu coração possam ser atingidos neste momento, e vamos assim vibrando ainda intensamente pelos moradores da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, envolvendo, crescendo essa luz, levando assim as borboletas do nosso símbolo da nossa casa Aprendizes do Evangelho, que possa se soltar e buscando todos os companheiros que estão no nosso estado e no nosso país, envolvendo todos os viventes deste país, já que aqui vivem todas as raças do planeta. Vamos assim envolvendo luzes do arco-íris que vai saindo em direção a todos os países do planeta Terra, buscando todos os irmãos que sofrem do corpo, da alma, do espírito,
mas também buscando aqueles companheiros que estão à frente das batalhas em benefício ao próximo, envolvendo todos os políticos deste universo, para que se fortaleçam e para que possam assim governar para o povo e pelo povo, buscando as responsabilidades morais de bem direcionar esta pátria, este planeta, para que possamos evoluir, para que possamos passar num outro patamar. Vamos ainda buscando o Mestre Jesus, que do lado de fora do planeta possa abraçar este planeta Terra e que de seu corpo espiritual possam lançar luzes para todos os irmãos que neste planeta sofrem, que estão acamados, que estão perdidos, que estão ainda praticando a maldade, sejam irmãos encarnados ou desencarnados. Que todos possam sentir a presença iluminada do Mestre Jesus. E vamos ainda pedindo a Jesus que possa permitir que as boas energias possam ser entregues a Bezerra de Menezes no espaço, para que ele possa direcionar, principalmente no nosso país, mas a todos os locais, de os irmãos que ainda sofrem. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Até a próxima semana. Até a próxima.